Recentemente eu gravei um vídeo sobre IPCA mais 6 e por que essa taxa é considerada como tão milagrosa. Gravei IPCA mais 6 versus MXRF11 e, cara, fiz um cálculo lá que muita gente não consegue fazer e não consegue perceber o que realmente está fazendo com a sua carteira. E hoje eu quero falar de IPCA mais 7, IPCA mais 8, porque desde essas 3 semanas, quando eu gravei esse vídeo sobre IPCA mais 6, se você entrar aí no site do Tesouro Direto e clicar em títulos, preços e taxas, você vai ver aqui que o IPCA mais subiu um pouco mais, né? Olha lá, 6,36, 6,32, 6,36. Então você consegue ver que mesmo o IPCA mais 6 sendo tão bom, ainda assim estão melhorando essas taxas. E olha só, se você der uma procurada básica aí, né, na XP, na Aurama, na BTG, em qualquer tipo de corretora que faça venda de renda fixa privada, né, de títulos privados, você vai perceber que tem várias debêntures, vários CRIs, vários CRAs pagando o IPCA mais 7, IPCA mais 8. Olha só, eu nem procurei, tá? Isso aqui foi o que chegou no meu WhatsApp. Olha lá, hoje um CRA da Minerva está com a taxa de IPCA mais 7,20. Teve uma outra mensagem que recebi aqui, ó, lá da XP, ó, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7,7, pré-fixado de 13,50. Então você consegue perceber, sem sombra de dúvidas, que o mercado de renda fixa, né, os títulos estão pagando pra caramba. E hoje eu quero te explicar tintim por tintim 4 passos. Olha só o que você vai aprender nesse vídeo. Primeiro, por que essas taxas realmente são boas? Segundo, os riscos desse tipo de investimento, porque nenhum investimento é isento de risco, você tem que entender quais são as consequências quando você coloca o seu dinheiro em IPCA mais alguma coisa. Terceiro, qual a porcentagem da minha carteira que eu devo ter nisso? Quantos por cento da minha carteira eu tenho que colocar em IPCA mais alguma coisa? E quarto, vale realmente a pena você tirar um percentual da sua carteira ou alocar mais ou pegar sua reserva de oportunidade para poder comprar IPCA mais 6, IPCA mais 8, vale a pena? Então vamos pro primeiro ponto, que é por que essas taxas são realmente muito boas. Cara, eu fiz um estudo e eu anotei aqui que o IPCA nos últimos 10 anos, o IPCA mais 6, tô falando do IPCA mais 6, nem cheguei no IPCA mais 8 ainda, espero que você vai ver uns gráficos brabo aqui que eu montei pra você. O IPCA mais 6 nos últimos 10 anos ganhou de praticamente tudo. Ganhou da média da Bolsa Brasileira, ganhou da média da Bolsa Europeia, ganhou da Bolsa da China, ganhou da Bolsa de todos os países emergentes, ganhou do Nareit, que é o índice de rates, né, que são os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, ganhou do IFIX, ganhou de praticamente tudo, só perdeu pro SP500 e pra Nasdaq, né, que é a bolsa americana. A Nasdaq é a bolsa de tecnologia e a SP500 pega ali o índice das 500 melhores empresas da bolsa americana. Então perceba que o IPCA mais 6 é realmente muito difícil de bater, muito difícil de bater. Ganhou de praticamente todas as bolsas, né? Só os Estados Unidos, que é o mercado mais eficiente, que tem a moeda mundial e por isso chama muita atenção de muitos investidores, que conseguiu bater o IPCA mais 6, meu parceiro. Isso aqui já mostra por si só que o IPCA mais 6 é realmente um bom investimento. Agora, coisas que eu não posso deixar de falar. Presta bem atenção nisso aqui. Coisas que eu não posso deixar de falar, porque agora os caras que não têm muito conhecimento, os leigos, vai sentir isso aqui como uma recomendação de investimento, que não é, e vai tirar os seus ativos da bolsa, da renda variável, de qualquer coisa. Ah, vou vender minha casa então para investir no IPCA mais 6. Não é isso, meu parceiro, pelo amor de Deus. Olha só, o que a gente tá fazendo aqui? Vou até mostrar o quadro preto. Quando eu comparo com um índice, como por exemplo o Ibov, poxa, eu acabei de falar, estou comparando com um índice. Então quando eu pego aqui o IPCA mais 6, isso aqui é um índice? Não, isso aqui é uma taxa específica. Eu tô travando algo fixo e comparando com algo que não é fixo. Então, dentro do Ibov, por exemplo, eu poderia ter um rendimento maior do que o IPCA mais 6 se eu fizer as minhas escolhas, fizer o Stock Pick. Então aqui neste caso, é lógico, o IPCA mais 6 ganhou do Ibov, até porque a gente tá pegando um momento de crises, a gente tá pegando inclusive uma bolsa que não é muito desenvolvida, é muito ineficiente o mercado aqui, né? Você pode perceber, a Apple, que é uma empresa da bolsa americana, compra praticamente a bolsa brasileira inteira. A Nvidia agora, né, que ultrapassou a Apple aí, compra a bolsa brasileira inteira. Então você consegue perceber que a bolsa brasileira é ineficiente ainda. Apenas 2% da população investe. Então fazer essas comparações fica extremamente injusto.
injusto. Por quê? O certo seria eu fazer uma média das taxas nos últimos 10 anos. O IPCA, o título IPCA variou quanto? Pô, teve um momento que foi IPCA mais 6, IPCA mais 2, IPCA mais 1, IPCA mais 3. Qual foi a média? Aí eu faria a média desses títulos longos, né? Então o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro é isso. A gente tá pegando algo fixo da renda fixa, algo pontual para te mostrar e comparar com índices que são extremamente variáveis, que inclusive têm riscos diferentes e que inclusive você também pode modular seu momento de compra justamente para poder obter mais rentabilidade. Outra coisa que mostra o quanto o IPCA mais 6 é muito bom. Olha só, eu tô falando do IPCA mais 6 porque o título do vídeo é IPCA mais 8. Eu já vou te mostrar comparações do IPCA mais 8, você vai ficar maluco. Olha só, se a gente pega aqui, quando você entra no Tesouro Direto, você clica em simular, você consegue ver histórico de preços e taxas. E eu peguei aqui o histórico de preço e taxa do IPCA mais 35, tá? Então aqui a gente tem desde 2010 até 2023. E perceba que isso aqui mostra quais foram as taxas desse título durante o decorrer desse período aqui de 13 anos, né? E você consegue perceber que o IPCA, aqui é a linha do 6, ó. Aqui é a linha do 6. Você consegue perceber que o IPCA mais 6, pô, ele ficou pequenos momentos, né, de IPCA mais 6. Então você não conseguiu investir no IPCA mais 6 toda hora que você quisesse. Por exemplo, agora a gente subiu aqui do IPCA mais 6 também, ó. Então você não vai ter essa oportunidade de investimento o tempo todo. É como se fosse, por exemplo, uma BBSE com um preço de R$ 25, com os lucros que está tendo hoje. É como se fosse um Banco do Brasil a R$ 15 com os lucros de hoje. É como se fosse uma Vale a R$ 55 com os lucros de hoje. Então, são oportunidades que você não vai encontrar o tempo todo. Inclusive, essa pesquisa mostrou aqui que apenas 24% das vezes você teve essa oportunidade de colocar o IPCA mais 6 na sua carteira. Então, mostra que, como não aparece sempre, como isso aparece só de vez em quando, essas taxas realmente são muito boas e elas vão aparecer de acordo com o cenário macroeconômico, principalmente quando tem muita desconfiança no mercado. Qual que é a maior parte da desconfiança no mercado brasileiro atual? Pô, a gente tem várias desconfianças fiscais, do arcabouço fiscal, a gente tem várias desconfianças, inclusive de tributação, mas a gente também tem um alto peso lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles também estão com taxas muito elevadas, de 4,75, de 5, de 5,50 nos bonds mais longos. Então, você consegue perceber que quando os Estados Unidos faz isso e aumenta as suas taxas lá, é como se ele tivesse ligado o aspirador de pó do mundo. É literalmente isso. Ele vai ligar o aspirador de pó e vai sugar todo o dinheiro do mundo para lá. Por quê? Você prefere ganhar 5% de taxa de juro real lá nos Estados Unidos ou 6% de juro real aqui no Brasil? É lógico que é lá nos Estados Unidos, apesar de você ganhar menos, você ganhando uma moeda muito mais forte. A gente não sabe nem se o real vai existir daqui 100 anos. Agora o dólar, pô, tem mais chance, pode ser que não exista também, mas tem mais chance do que o real de existir, né? Então você prefere investir em dólar do que se investir em real. E quando você está investindo na renda fixa, você não está investindo numa empresa, num fundo, num imobiliário, num índice, você não está investindo em nada disso. Você está investindo em juros daquela moeda. Então você literalmente está investindo na moeda. E o IPCA mais 8? Pois é, cara, eu trouxe aqui uma simulação e você vai conseguir fazer essa simulação também, tá? Você pode ficar brincando com essa simulação. Você vai entrar nesse site aqui no Mais Retorno, vai em ferramentas aqui e comparador de ativos. Aqui eu já selecionei os ativos que eu queria comparar e olha só, eu comparei o IVVB11, que é a bolsa, o SP500, né? É a bolsa americana, o índice lá do SP500. Só você compra aqui no Brasil e você consegue pagar menos taxa para poder fazer esse tipo de investimento. Peguei aqui o BOVA11, que é um ETF que replica o índice da bolsa brasileira. Peguei aqui o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. E você consegue perceber que eu peguei aqui também o IPCA mais 8. O IPCA mais 8 ganhou aqui muito na frente, praticamente o dobro do rendimento nos últimos 10 anos do que o índice dos fundos imobiliários e o índice do Ibovespa. Olha que loucura isso aqui, né, cara? Olha que loucura isso aqui. Enquanto os índices do IFIX e da bolsa tá de 140%, o IPCA mais 8 está de 240%. Só perdeu para a bolsa americana, que fechou ali nos 727%. É absurdo mesmo. Isso aqui mostra pra gente algumas coisas. Até porque isso aqui mostra algumas coisas pra gente, pô. IPCA mais 8 bate várias médias. IPCA mais 6 já bate várias médias. Então eu tenho que ficar mais atento com esse IPCA mais 6. Por isso que ele é tão comentado, né? Ele não seria tão comentado se ele não fosse realmente muito bom. Igual o MXRF11, o HGLG. Eles não são tão comentados porque eles são ruins, não. Eles são tão comentados porque eles são bons. Só que você vai ficar comprando MXRF11 e HGLG todo o tempo? Não.
Não, porque tem momento certo de compra. Mesma coisa o IPCA mais 6, o IPCA mais 8. Você vai ficar comprando ele todo o tempo? Não. Primeiro, porque não vai ter oportunidade o tempo todo. E segundo, tá vendo? Não vai ter oportunidade o tempo todo. Nem sempre o MXRF11, o HGLG11 ou qualquer tipo de ativo na bolsa, ação também, não vai estar em oportunidade todo tempo. Você não vai conseguir comprar ele em oportunidade todo tempo, né? E segundo, essa própria pesquisa aqui mostra que a demanda por títulos públicos atrelados à inflação cai e dificulta a gestão da dívida pelo Tesouro. Por que que o Tesouro Direto emite esses títulos aqui, ó? Pré-fixado, IPCA+, agora tem renda mais, né? Aposentadoria educa mais, tem um monte de título. Pra que o governo faz isso? Ele pega dinheiro emprestado seu para poder pagar a dívida. Depois ele fica te pagando esse dinheiro com os juros que você emprestou para ele. E aí a gente entra na segunda parte do vídeo, que é os riscos desse tipo de investimento. Por que, Léo, que o IPCA mais 6 e o IPCA mais 8 é tão bom assim e mesmo assim a demanda pelos títulos públicos estão diminuindo? Por que que isso está acontecendo? Perceba e preste atenção nisso aqui, cara, que esse aqui é um conhecimento absurdo. Se eu tivesse, o Leonardo lá de 2, 3 anos atrás, tivesse conhecimento que eu tô te passando só nesse vídeo hoje, com certeza meu patrimônio seria muito maior. Então já deixa seu like no vídeo aqui, já se inscreve no canal pra você não perder vídeo importante, cara. Vou só trazer vídeo brabo aqui. Então a gente vai discutir alguns pontos aqui que conferem um pouquinho de risco para esse tipo de ativo. Porque quando a gente fala de risco de inadimplência, de calote, é zero. De acordo com o próprio objetivo do investimento. Por quê? Você está emprestando pro governo. O governo, a chance do governo falir é zero. Ou pelo menos, quando você chega na falência do governo, pô, todas as outras coisas faliram. Banco já faliu, por mais forte que seja. Empresa já faliu, por mais forte que seja. Qualquer tipo de ativo que você teria investido, faliu. Porque se o governo faliu, a moeda faliu, qualquer tipo de investimento que você fez nessa moeda, acabou. Então, quando você investe no Tesouro Público, você está investindo no governo, é o investimento menos arriscado que tem para inadimplência, para calote. Porque, na pior das hipóteses, se o governo não tiver dinheiro para te pagar, ele imprime essa moeda, porque ele é dono da impressora de moedas do Banco Central. Então, faltou dinheiro para pagar o Leonardo, faltou dinheiro para pagar aí o João, a Maria. Vai lá, imprime um pouquinho e paga você. É lógico que eu não vou nem levar em consideração aqui todas as consequências que isso traz para a economia, né? Inflação, enfim, isso aqui é assunto para outro vídeo. Mas tem alguns pontos que as pessoas esquecem de olhar na renda fixa e esquecem de olhar no IPCA mais 6. Eles têm uma máxima e quando você está no mercado, você agora, daqui 2 anos, você vai ter essa máxima na sua cabeça também. Pô, IPCA mais 6 eu tenho que comprar. IPCA mais 6, tudo que dá acima é lucro. Então eu vou comprar e eu vou fazer de tudo para me colocar IPCA mais 6 na carteira. E você esquece de olhar alguns pontos. Primeiro ponto que você esquece de olhar, o Gross Up. O que é isso? Olha que loucura isso aqui. Cara, quando você vai investir, inclusive vou pegar a tela preta aqui de novo, quando você vai investir no IPCA mais 8, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está investindo num título híbrido. Tem aqui uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Essa parte pós-fixada fica alterando, né? Hoje, vou pegar o de hoje, tá 5% lá o IPCA. Então o que você está fazendo? Você está basicamente investindo num título que dá 5 mais 8, ou seja, 13%, certo? Você tá ganhando ali por ano 13%. Só que o que muita gente não percebe é que você paga imposto de renda na renda fixa. E quando você olha o IPCA mais 8, você pensa isso, né? E inclusive você foi ensinado a isso, que você investindo nesse título aqui, você está ganhando 8% de juro real, né? De rendimento real. Será que é isso mesmo? O que é o rendimento real? É todo o meu rendimento tirando a inflação. E como é que eu vou ganhar a inflação mais 8? Poxa, então eu tenho 8% de ganho real. Só que será que é isso mesmo? Quando você investe o seu dinheiro no IPCA mais 8, você coloca o seu dinheiro para render ali. Quando você tem que tirar esse dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que pagar imposto sobre renda fixa, que é a tabela regressiva. Começa de 22,5% e o mínimo que você pode pagar depois de 2 anos é 15%. Então a gente vai usar aqui 15% de gross up, né? Que é retirar o imposto de renda desse investimento. Por quê? Porque normalmente você vai investir no IPCA+, para deixar em longo período de tempo mesmo, né? A não ser que você invista de maneira profissional, como eu ensino na mentoria de geração de dividendos, e você vai investir para ganhar com marcação de mercado. E aí você não precisa esperar o vencimento do título. Você consegue ganhar 10, 20, talvez até 30% nesse título, mesmo sendo de renda fixa, né? Fixa, né? Que de fixa não tem nada. Então vamos fazer uma conta básica aqui. Quando você paga imposto de renda sobre o investimento, você não está pagando imposto de renda só sobre os 8% ou só sobre o IPCA. Não, você está pagando imposto de renda sobre o IPCA e sobre os 8%. Então, quando você vai tirar o imposto de renda desses 13%, e eu vou tirar aqui 15% de imposto de renda, que eu tô dando uma colher de chá ainda, né? Porque às vezes pode ser até 22%.
Olha lá, deixa eu tirar aqui, vamos fazer aqui a conta, ó, 13% menos os 15% ali de imposto de renda. Vai dar 11% só. Então, vamos voltar aqui, quanto que deu, tirando o imposto de renda aqui, ó, menos o imposto de renda, quanto que deu aqui esses 13%? Deu 11,05 seu rendimento. Só que aí, lembra que você está investindo no IPCA mais para se proteger da inflação? Tem que tirar a inflação daqui. Quando você tira a inflação daqui, vou tirar aqui menos 5. A conta não é essa que você tem que fazer, você tem que fazer um dividido ali, tá? Mas só para você entender aqui mais ou menos como que funciona, tá? Ficaria ali 6,05. Então, seu rendimento não é 8% de rendimento real, de juro real. Não, seu rendimento aqui foi de 6,05. Então, perceba, esses gráficos aqui, ó, esses gráficos, inclusive o gráfico que eu te mostrei, ele é ilusório, ele não é real. Por quê? Primeiro, aqui eu não tô tirando imposto de renda, então quando você for sacar esse dinheiro, tem que tirar o imposto de renda. Segundo, eu tô usando índices, que beleza, lá nos Estados Unidos é eficiente você investir através de índices, né? O Warren Buffett provou isso, o Howard Marks provou isso, o Peter Lynch já falou muito sobre isso. Lá nos Estados Unidos, como é um mercado eficiente, a cada 10 pessoas, 6 pessoas investem, é muito difícil encontrar uma oportunidade realmente muito grande lá, com 5 mil empresas, pô, como você vai achar uma oportunidade melhor investir em índice? Aqui no Brasil, isso não é realidade. Então, esse rendimento aqui é uma ilusão, porque eu não retirei o imposto de renda. Eu deveria, primeiramente, daqueles 285%, tirar 15% de imposto de renda. Se a gente fizer isso aqui, ó, bem rapidinho, só pra você entender, eu vou pegar o rendimento lá, 285,35%, menos 15% de imposto de renda, caiu para 242, é 40% abaixo, né? Ficaria ainda acima do IFIX do Ibovespa. Só que ainda continua injusto, porque você não vai comprar a média. Você que assiste o canal aqui, você que tem a oportunidade de ter conhecimento, você não vai investir na média dos fundos imobiliários. Entre os 71 fundos do IFIX, você consegue escolher os 10, 15 melhores. Entre os 92 ativos do BOVA11, você consegue escolher ali 10, 15 melhores. Então o seu rendimento pode ser muito maior do que isso. Mas, inegavelmente, o IPCA mais 8 é destrutivo. Apesar de você não receber o juro real de 8%, né? Eu te provei lá que fica na casa dos 6, mesmo assim, ele é muito bom. E existem mais 3 coisas que eu preciso te ensinar antes da gente passar por quanto eu devo ter na minha carteira. Olha só que loucura. Quando você compra o IPCA+, o que o pessoal te ensinou? Ah, você compra o IPCA+, para se proteger da inflação. Só que, será que você se protege mesmo tanto assim da inflação? Porque eu te mostrei que existe imposto de renda sobre a inflação. Então, quanto maior a inflação, mais imposto você vai recolher daquilo ali. E como que ficaria uma simulação dessa? Olha só que loucura. Eu te mostrei lá que um IPCA mais 8 puro daria quanto ali de juro real, de verdade, depois de tirar o imposto de renda? Daria 6,05 na média, né? Vai dar um pouquinho mais do que isso aqui, porque eu fiz a conta meio de padeiro. E aqui, quando eu fiz essa conta, o IPCA tava de 5. E se eu colocar o IPCA aqui de 10, por exemplo, tá? Então agora o IPCA tá 10. Pô, 10 mais 8 dá 18%, certo? 18%. Vamos tirar o imposto de renda disso aqui? Olha lá, 18% menos 15%, né? Olha lá quanto que vai dar, 15,3. Então vou voltar aqui para a tela, olha que loucura, deu 15,03, só que agora, meu parceiro, eu tenho que tirar a IPCA daqui também, né? Lembra que lá a gente tirou o IPCA? Então tem que tirar 10%. Menos 10%, só fazendo a conta de padeiro de novo, que não é assim, tá? Olha lá, vai dar 5,03. Mas eu te mostrei aqui que se o IPCA subiu, aqui o IPCA tava de 5, se o IPCA subiu para 10, o seu rendimento no IPCA+, vai ser menor. Olha que loucura. Você sempre comprou o IPCA+, pensando que você estava se protegendo do IPCA. Então, quanto mais o IPCA subir, mais eu vou ganhar, né? Não. Olha que loucura. Você vai ganhar menos aqui no IPCA se o IPCA subir de 5 para 10, o dobro do IPCA. Então, isso aqui, muita gente deixa de fazer essas contas, né? Você não se protege totalmente do IPCA investindo no IPCA+. Você tem que fazer uma diversificação da sua carteira. Você não pode ter só IPCA+. Você não pode ter só também Tesouro Selic. Você não pode também ter só pré-fixado. Você precisa fazer uma diversificação da sua carteira, inclusive em renda fixa, se você quer investir em renda fixa. Lembra que eu sempre vou tentar te induzir a se afastar ao máximo da renda fixa e usar ela só para reserva de emergência, mas lógico que chegando algumas oportunidades você pode sim investir em renda fixa, mas investimento em renda fixa você tem que tomar cuidado com essa nomenclatura, porque investimento em renda fixa, na minha opinião, é só se você vai fazer para ganhar com marcação de mercado. Se você não entende ainda o que é marcação de mercado, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Outro ponto que eu tenho que deixar bem claro aqui para você é o custo de oportunidade. Poxa, eu falei que o IPCA mais 8 é muito bom em que venceu o Ibovespa e o IFIX, certo? Só que eu tô fazendo uma comparação aqui de 10 anos e durante esses 10 anos, quantas vezes o IPCA mais 8 apareceu? Pois é, você não vai conseguir investir no IPCA mais 8 todo mês. Como que você faz seus investimentos na Bolsa de Valores? Como que você faz seus investimentos mensais, seus aportes mensais? Pô, eu recebo o meu salário, tiro um pedaço do meu salário, invisto no meu eu do futuro, depois eu gasto aqui, faço
Tem muita gente que faz o contrário, né? Gasta tudo, depois que sobrar, investe. É o contrário. Você tem que primeiro investir, depois você gasta. E perceba, você tá fazendo isso todos os meses. Então, todos os meses você tem que colocar um pouquinho de grana lá pra investir. O custo de oportunidade é o quê? Poxa, se eu colocar o meu dinheiro aqui, eu não terei oportunidade de colocar em outro lugar. E você terá, literalmente, a oportunidade de comprar o IPCA mais 8 o tempo todo, o IPCA mais 6 o tempo todo. Vou te prover aqui no histórico de taxas. Se a gente, durante esses 10 últimos anos, 13 anos aqui nesse gráfico, você vai investir só lá em 2010, depois você investiria só em 2014, depois você investiria só em 2017, depois você investiria aqui só em 2024. É isso que você ia fazer? Durante esse período de tempo, você ia deixar o seu dinheiro fazendo o quê? Rendendo o quê? Porque se você não consegue colocar, teoricamente, a gente não pode colocar em outro investimento para considerar como rendimento do IPCA mais 8. Então esse dinheiro tinha que estar ficado parado. E durante esse período de dinheiro parado, você ia perder para a inflação, porque não ia estar rendendo nada, só aquele dinheiro que você conseguiu investir. Então perceba que não é tão fácil assim você conseguir esse rendimento o tempo todo se você vai investindo. A não ser que você faça uma coisa: vendo tudo que eu tenho, todo o meu dinheiro, vendo tudo e coloco tudo no IPCA mais 8 agora. E aí eu vou deixar todo o meu dinheiro, não vou inclusive investir mais nada, e no próximo oportunidade eu faço isso de novo. Então você entende que não é 880, que não tem como você fazer essa simulação de maneira totalmente efetiva, porque você precisa considerar inúmeros fatores. E ainda existe a marcação de mercado, né? Olha só, quando eu clico aqui em preço, você vê a variação do preço desse título. E olha só, onde teve várias quedas. Aqui em 2013 estava custando R$920 o título e caiu para 600, caiu 30%, cara. Caiu 30 e poucos por cento. Olha aqui, 800 para 600, caiu mais 20%. Aqui estava de 2.000, caiu para 1.600, 40%. Durante essas quedas que você acha que você está na renda fixa, você não vai ver essas oscilações de valores, pô, no IPCA+, e no pré-fixado, você vai ver muito isso. Tem muita marcação de mercado. Então, por que a gente investe em IPCA+, e no pré-fixado? A sua ideia deveria ser ganhar com marcação de mercado. Por exemplo, comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui. E você só vai ter essa rentabilidade prometida do IPCA mais 8 se você mantiver até o final do vencimento do contrato. Então você vai receber sim IPCA mais 8 se você manter até o vencimento do título. Por exemplo, quando a gente vai aqui em preço e taxa, você investe aqui no Tesouro IPCA 2045. Pô, então você vai ficar 20 anos com aquele dinheiro lá, não vai poder tirar, porque senão você vai sofrer com marcação de mercado. E o que você tem que pensar é que, beleza, sofrer marcação de mercado não é ruim, porque se a marcação de mercado for positiva, tá bom demais, você vai ganhar muito dinheiro. Só que aí você teria que sair. E aí quando você sair disso, você vai conseguir pegar de novo IPCA mais 8? Não vai conseguir, porque você ganhou com marcação de mercado justamente porque a taxa desceu. E o contrário, quando a taxa subir pra caramba, tava IPCA mais 6, subiu pra IPCA mais 8, você sofreu uma marcação de mercado negativa, caiu 40%, o que você vai fazer agora? Você vai tirar esse dinheiro pra colocar no IPCA mais 8? O que você vai fazer? Então perceba que não é tão simples assim você obter esse rendimento, igual eu mostrei aqui nesse comparador de rentabilidade, tão facilmente. Esses são pontos que você deve considerar. Eu falei 4 pontos básicos aqui: marcação de mercado, custo de oportunidade, que quanto maior o IPCA, menos você tem de rendimento, e sobre o imposto de renda, sobre a inflação, o imposto de renda da inflação, que a gente não considera quando vai fazer essas simulações. Então perceba isso, tá? Então já deu aí uns 15 minutos de vídeo, te expliquei o porquê que as taxas são boas, quais são os riscos desse investimento, mas ainda assim tá muito convincente de que, poxa, Léo, eu preciso ter IPCA mais 6, mais 8 na minha carteira, porque aparentemente é muito bom. Quando aparecem essas oportunidades eu tenho que aproveitar, e quando não tiver essas oportunidades eu aproveito as outras oportunidades. Então perceba, e sempre quando eu faço resumo para o vídeo, você tem que prestar atenção. Então quando eu não venho com o caderno para cá, provavelmente eu vou usar muita tela, mas quando eu venho com o caderno e uso tela, é um conteúdo muito especial. E esse resumo aqui pegou 2 páginas. Então presta atenção, a gente tem que responder, inclusive pega o seu cafezinho aí, a gente tem que responder aquela pergunta do início: por que a demanda pelo título IPCA tá diminuindo? Se é tão bom assim, por que o povo não tá comprando? Você parou pra pensar nisso? Cafezinho é bom demais, cara, você tá maluco. O único medo que eu tenho de tomar café é quando acaba e eu tenho que escutar aquele barulho da garrafa acabando, sabe? Aí é foda. Então eu quero que você preste bem atenção aqui agora no que eu vou te falar, tá? Até pausa o vídeo aí agora, pausa o vídeo rapidinho e comenta se você tem aí o IPCA mais 6 na sua carteira, IPCA mais 7 na sua carteira, qual a taxa que você conseguiu pegar. Ah, Léo, eu tenho o IPCA mais 2. Dá um pause no vídeo agora e comenta aqui que eu quero ver como que vocês estão na renda fixa. Quando existe uma oportunidade muito clara na renda fixa, como a gente tá tendo agora, de IPCA, mas lá vai cacetada acima do 6, né? Quando você tem muita oportunidade clara na renda fixa, o mercado inteiro sabe disso.
renda fixa não é difícil de investir, é um dos investimentos mais simples de você fazer, né? Você com 2, 3 cliques, você consegue investir ali no IPCA mais 6. Por que então que o pessoal não tá investindo? Se é tão bom assim, Léo? Exatamente por isso, meu parceiro. Tá muito clara a oportunidade na renda fixa, o mercado financeiro sabe disso e também cria muitas oportunidades em todos os outros ativos. Então, a bolsa brasileira, cara, tá muito descontada. Muito descontada. Cara, a gente tem preços maiores, lógico, do que do período da pandemia, só que proporcionalmente menores quando você olha o PL da empresa com lucros muito mais altos e um preço estável. Por exemplo, vou citar só um exemplo aqui. Abre aí seu investidor 10 e desce até a parte aqui de cotação e lucro. E pode pegar várias empresas, inclusive, pra você fazer esse estudo, tá? Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui. Tá vendo aqui em 2019, a cotação do Banco do Brasil, proporcionalmente, naquela época não tinha desdobramento, mas só pra você entender, a cotação tava de 26,41 e o lucro tava de 18. Quanto que tá a cotação hoje? A cotação hoje, meu parceiro, está de 26,72. Você entendeu que subiu 30 centavos? A cotação tá 30 centavos mais cara? Só que, olha isso aqui. Quanto que tá acima o lucro? Pô, o lucro dobrou praticamente, cara. 34 bilhões. Você entende que você tá pagando o mesmo preço que o cara que lá em 2019 tava pagando pelo Banco do Brasil e achando justo, porque senão não estaria pagando. Só que lá tinha um lucro de 18 milhões e aqui agora temos 34 milhões de lucro. Vamos pegar uma outra empresa? Olha isso aqui. Lá em 2019 de novo, o pessoal estava pagando 37,70 pela BBSE, enquanto o lucro tava de 6,66 bilhões. Hoje, o lucro está de 8,15 bilhões, subiu 20% o lucro, só que a cotação caiu, cara. Você consegue comprar BBSE mais barato do que o pessoal lá de 2019 estava comprando, só que com um lucro muito maior. Você entende que existe oportunidade na Bolsa de Valores e por isso que as pessoas não estão comprando tanto assim, a demanda não tá tão alta assim pelo IPCA+, é porque existem oportunidades em outros mercados também. Ah, não, mas você não pode comparar o risco da renda fixa com o risco da Bolsa de Valores, da renda variável, do fundo imobiliário, da ação. E lógico que eu não posso comparar. Inclusive, eu não quero que você escolha um ou outro. Eu não quero que você escolha, eu vou investir só em ação, eu vou investir só em fundo imobiliário, eu vou investir só em renda fixa. Não, não é isso que eu tô tentando te mostrar aqui. O que eu tô tentando te mostrar é justamente o contrário. Eu não tô te falando que um ativo é melhor do que o outro. E eu poderia até te dar uma explicação gigantesca aqui de como os fundos imobiliários repassam a inflação, de como as ações repassam a inflação, de como você investindo numa empresa que repaga 8% de dividendo yield, você tá investindo no IPCA mais 8 com potencial de valorização de mercado. E como que você investe num fundo imobiliário que paga 9% de yield, principalmente se ele for de tijolo, como que você tá investindo sem perceber no IPCA mais 9. Inclusive, se você quiser esse vídeo, deixa nos comentários, eu quero que você faça o vídeo aí de como os fundos imobiliários e as ações repassam a inflação. Vou trazer um estudo gigantesco para te provar isso aqui. Então, meu parceiro, se você não sabe hoje, na Bolsa de Valores agora, nesse cenário macroeconômico agora, nesse título agora, nos Estados Unidos com o Fed colocando as taxas daquele modelo, se você tem que investir em renda fixa, se você tem que investir em ações, se você tem que investir em fundos imobiliários, se você tem que investir no dólar, comprar dólar, investir, dolarizar seu patrimônio investindo lá fora mesmo, se você não sabe o que você tem que fazer, cara, tá óbvio que você precisa entrar na mentoria de geração de dividendos. As turmas vão ficar abertas até amanhã. Então, se você não entrar, você vai perder a oportunidade do século. Sabe por quê? Os preços nunca estiveram tão baratos. Inclusive, a mentoria nunca esteve tão barata em relação a tudo que ela vai te entregar. Tem muita coisa. A gente vai estudar durante 16 semanas. 2 lives por semana. Essa pessoa que eu ia falar por mês, né? Por semana. Você vai ter 8 lives por mês durante 16 semanas. Depois a gente inicia o clube de análise de RI, onde vai ter 2 lives por mês. Ou seja, você vai me ver durante esse ano aí, até julho do ano que vem, se você decidir fazer parte dessa turma, muito mesmo, até você enjoar da minha voz. E eu tenho certeza que eu vou te tornar um investidor profissional se você der 70%, 80% do que você poderia dar. Porque eu vou estar lá entregando meu 320%, meu parceiro, para te transformar no investidor profissional. E você vai conseguir entender o que você tem que fazer com a sua carteira. Quantos por cento você vai ter que deixar em ação, em fundo imobiliário, em renda fixa. Você vai aprender o Kraken, tintim por tintim. Isso aqui vai fazer sentido para você. Porque hoje, talvez esse vídeo te cause um pouco mais de dúvida do que clareza. Porque agora você não sabe o que você faz. Porque você sabe que o IPCA é bom. Porque você sabe que o IPCA mais 6 é bom. Porque você sabe que o IPCA mais 8 é uma oportunidade que quase nunca você vai conseguir obter. Só que em detrimento de outros investimentos, você fica nessa dúvida. Será que eu vou ou fico aqui? Será que eu faço essa troca de carteira, esse giro, uso a minha reserva de oportunidade? Cara, é exatamente essa clareza que você vai ter finalizando a mentoria. Então, se você quiser participar, escaneia esse QR Code aqui, lê tudo que tem lá. Que eu
não dá pra falar tudo aqui, senão seria um vídeo de 10 minutos, só te explicando tudo que tem na mentoria. O suporte é absurdo. Vou até te mostrar aqui as perguntas que eu respondi agora, hoje, respondi hoje. Só pra você entender como é que eu respondo as perguntas da galera aqui, meu parceiro. O pessoal manda as perguntas e eu vou respondendo uma a uma, meu parceiro, por áudio. Se você quiser, então você vai escutar, né, eu falando sobre a sua pergunta em áudio. Vou responder uma por uma, meu parceiro. Não existe suporte desse jeito em nenhuma mentoria que eu fiz. E olha que eu já gastei muito dinheiro com mentoria. Vocês sabem que eu já gastei muito mais de 70 mil reais só com mentoria. Então não perca essa oportunidade, que nunca mais estará esse preço entregando tudo que tô entregando agora, beleza? Vamos pro último ponto do vídeo então, que é se vale a pena ou não. Lógico que vale a pena, meu parceiro. O IPCA mais 6, mais 7, mais 8, vale a pena pra caramba. Agora, quanto por cento da sua carteira tem que estar em renda fixa? Na minha opinião, e aí depende do seu método de alocação, eu uso um método de alocação que foi vencedor desde quando eu comecei a investir, então bati várias médias através do meu método de alocação, que é o Kraken, e lá no Kraken, o K de caixa varia entre 10 a no máximo 25%, quando você não quer colocar o N de negócios. Então eu na minha carteira tenho 10% de renda fixa, e dentro dessa renda fixa, a maior parte está alocada sim em reserva de emergência, justamente para aproveitar de oportunidades. Inclusive, gravei um vídeo lá do IPCA mais 6 e o MXRF11, que tá um link aqui nesse card, que você pode ir lá dar uma conferida também, e lá eu investi no Tesouro IPCA+. Só que, lógico, respeitando o método de alocação, no máximo 10% da carteira. Então eu espero que você não seja um maluco para vender todos os seus ativos, suas ações, seus fundos imobiliários para colocar no IPCA mais 6, mais 7, mais 8 aí. Principalmente se for crédito privado, você tem que tomar cuidado, porque pode ter inadimplência em crédito privado. Então prefira sempre os títulos, apesar dele pagar um pouco menos. E faça o seu balanceamento correto, porque a correlação negativa é o que faz a sua carteira ter uma ótima rentabilidade, meu parceiro. Lembre-se de correlação negativa, tá? O Rei Dalio fala muito sobre isso. Santo grau dos investimentos. Correlação negativa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada na mentoria se faz sentido pra você, que vai ficar com as vagas abertas só até amanhã, e a próxima mentoria vai abrir provavelmente só lá em março do ano que vem, fevereiro do ano que vem. Não temos ainda a data certa, vai demorar pra abrir a próxima. Espero que você esteja aprendendo o máximo aqui no canal. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.